Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Vamos embora, que tem muita notícia ainda, hein? Agora nós vamos voltar ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai dizer pra gente que a Prefeitura de Cuiabá vai ter que explicar direitinho sobre o critério de imunização. João, o que está acontecendo? Explica pra gente. Olha só, Luciana, aqui a Secretaria Municipal de Saúde abriu o cadastro para vacinação, para imunização contra a Covid-19 de pessoas a partir de 18 anos. E essa decisão fez com que as defensorias Pública e também da União de Mato Grosso notificassem, portanto, o secretário municipal de saúde aqui da capital, o Célio Rodrigues da Silva, para que ele explique quais são os critérios usados na vacinação em Cuiabá. Por meio de um ofício assinado na última quarta-feira, os defensores públicos Fábio Barbosa e Renan Vinícius cobram, então, a explicação, eles cobram explicações sobre o atual curso da imunização aqui na capital. Cuiabá, aqui em Cuiabá, olha só, há registros de casos em que pessoas mais jovens estão sendo imunizadas antes de grupos com faixa etária mais avançada. Então, diante deste cenário, os defensores públicos, portanto, eles querem explicações técnicas que justifiquem, portanto, essa decisão de abrir a vacinação para pessoas acima de 18 anos. Para isso, para essa explicação, os defensores deram, portanto, 5 dias, um prazo no máximo de 5 dias para o secretário Célio Rodrigues, portanto, explicar o porquê que abriu, já que há o registro de pessoas com menos idade aí já tomando a vacina, e a gente sabe que tem grupos prioritários, tem toda uma organização vinda, uma determinação também vinda do Ministério da Saúde para que isso, essas faixas etárias sejam imunizadas todas no seu tempo. Portanto, desde quarta-feira, quando esse ofício foi assinado, agora o secretário municipal de saúde do Cuiabá, ele tem 5 dias para dar, então, essas explicações. Luciana, eu volto contigo. Olá, João, obrigada, pelas suas informações. Bom, gente, mas é interessante a gente pontuar aqui mesmo que os órgãos de controle estão pedindo aí esclarecimentos, mas a impressão que nós temos é que a imunização acaba acelerando dessa forma, né? Foi o que a coordenadora da campanha da imunização em Cuiabá disse ontem, lá para o Hiper Notícias. Falou, olha, depois que a gente adotou esse sistema alternativo do cadastro paralelo, a gente diminuiu a abstenção em Cuiabá, está acelerando. Só que é o seguinte, o que acontece? Primeiro tem um erro de comunicação, que eu até aqui quero fazer uma ressalva em relação ao que eu falei sobre a vereadora Michele essa semana, professor, porque de fato, da forma que a coisa foi apresentada, era confuso. Ela foi mais uma das pessoas que se confundiu, porque a prefeitura fala em sobra. O que é a sobra? Aí a pessoa associa com xepa. Mas tem uma diferença. Qual que é a diferença? A xepa são aqueles frascos que são abertos. Cada frasco tem uma certa quantidade de vacinas. Então, assim, abriu, tem que tirou do gelo e tal, você tem que aplicar, senão você perde aquela vacina. Então, é a xepa. A xepa normalmente é feita fora de cadastro, não tem cadastro. É por ordem de chegada, passou alguém na rua, falou, vem aqui, você quer tomar vacina? Eu tenho aqui, senão eu vou perder essa vacina. O cadastro de reserva que a prefeitura fez, que ela chamou de sobra, é em relação àquelas pessoas que deixaram de comparecer. Elas não foram, 48 horas depois de agendada, elas não compareceram, então isso gera um número, uma sobra, entre aspas, de vacinas que não foram aplicadas, que a prefeitura então destinou para um cadastro reserva, e aí ela pegou pessoas de todas as idades, de 18 a 49 anos. A Michele tomou sobra. Ela tomou uma dessa, mas pelo cadastro, não era xepa. Tudo legal, tudo bonitinho. Então foi bom você explicar. Ela fez o cadastro, ela recebeu o agendamento. A xepa não precisa de cadastro. E qual que é o problema aí que gerou muita insatisfação das pessoas? Pessoas mais jovens têm mais habilidade com a internet, então elas acabam conseguindo se inscrever e vacinar mais rápido. Porém, isso não significa que mais jovens se vacinaram do que as pessoas mais velhas. Por quê? Porque foi destinada para elas de acordo com o seu percentual. Então, você tem 15% de jovens, só foi 15% da vacina para jovens. Você está entendendo? Mas tem, de fato, alguns jovens de 18 anos tomando vacina antes de pessoas de 45 anos, que também são jovens, né? Sim. Olha só, gente, é o seguinte, 10, agora a gente vai falar da Assembleia Legislativa. Ele é 10, espetáculo de explicação. Sim, todo mundo entendeu didático agora, né? Para sexta-feira, até eu entendi, entendeu?
Foi ótimo. Mas eu tenho uma outra que eu vou te explicar hoje ainda, que é a semelhança do Lula com o Bolsonaro. Peraí, que tem mais coisa para explicar ainda que a gente precisa entender, viu? A confusão lá na Assembleia Legislativa que foi armada essa semana, né? Com a sessão extraordinária. E aí o deputado estadual Lúdio Cabral falou muito, viu, a respeito da PEC, da Empaer, falou também sobre a postura do governador Mauro Mendes e da Previdência. Então, vamos falar agora sobre a PEC da Empaer. Vamos ver o que disse o deputado Lúdio Cabral. Na verdade, esse comportamento do governador é recorrente desde o primeiro dia do mandato dele. E a Assembleia, via de regra, tem sido sempre submissa às suas vontades. A Assembleia deveria ter colocado o governador no lugar dele, no início do mandato, para evitar que esse tipo de comportamento fosse recorrente. O governador precisa respeitar o poder legislativo e a autonomia que ele tem para legislar. A PEC que assegura os direitos dos servidores da Empaer contra uma perversidade do governador do Estado é legítima, é constitucional e o governador tem que acatá-la. Agora a gente vai ver o que o deputado disse em relação ao programa de emergencial às famílias, a prorrogação desse programa. Há um outro projeto, que é o projeto de prorrogação do tal Ser Família Emergencial. O governador manda um projeto de prorrogação, primeiro mantendo os R$150, que mal dá para comprar gás de cozinha no estado que tem o gás de cozinha mais caro do Brasil. E segundo, quer que a partir de outubro, esse valor seja reduzido a R$100 por mês. Pedi vista também e ontem mesmo já apresentei emendas para poder assegurar no mínimo R$300 para cada uma das 130 mil famílias que vivem abaixo da linha de pobreza em Mato Grosso até dezembro de 2022, R$300 mensalmente. Bom, ainda tem a novela em relação à previdência dos servidores do Estado. Esse é mais um exemplo da perversidade do governador, é mais um exemplo, inclusive, da submissão da Assembleia. O que a Assembleia fez agora no caso da Empaer, tinha que ter feito no caso dos aposentados servidores do Estado. Se tivesse feito isso, o governador sequer pensaria, por exemplo, em demitir servidores da Empaer, porque saberia que encontraria resistência na Assembleia Legislativa. Hoje eu recebi uma ligação de uma colega da saúde que se aposentou por câncer. Ela recebe um salário bruto de R$7 mil, metade da remuneração dela é consumida com medicamento, com plano de saúde, com tratamento médico, e ela está perdendo R$980 por conta dessa cobrança maldosa do governador da alíquota de Previdência. O Conselho de Previdência já aprovou 2 tetos do INSS para doença grave, o governador não encaminha para a Assembleia Legislativa, para a Assembleia votar. E o projeto que o próprio governador disse que proporia para assegurar a isenção até R$3.300, para quem ganha até R$9 mil, sequer foi discutido ainda no Conselho de Previdência. Nós estamos, inclusive, nos mobilizando para que o Conselho da Previdência resgate o direito, que é a isenção até o teto do INSS para todos os servidores aposentados e pensionistas. Agora, gente, o que não quer calar o assunto, né? A postura do governador Mauro Mendes, o deputado também fez uma análise a respeito. Primeiro que demorou, né? Demorou. Faz tempo que a Assembleia Legislativa deveria se fazer respeitar pelo governador do Estado. Porque o que ele disse ontem, de chamar servidor de essas porra, chamar os deputados de esses caras, não é novidade nenhuma. Esse é o comportamento sistemático do governador desde o primeiro dia do mandato dele. Ontem ele se descuidou e disse isso em uma entrevista. Aí a reação dos deputados, essa reação dos deputados teria que ter acontecido há bastante tempo contra esse tipo de comportamento do governador, que faz a Assembleia submissa. O exemplo das emendas impositivas é só um fato. Ano passado, o governador não pagou 80% das emendas e a Assembleia ainda aprovou um projeto de lei para corrigir a ilegalidade do governador ao não aprovar emendas impositivas previstas na Constituição. O governo usa as emendas
como arma para poder dialogar com os deputados, e infelizmente essa é uma das formas de manter a Assembleia no comportamento submisso que a Assembleia sempre teve em relação ao governo. Eu espero que agora, depois de ter demorado tanto e depois do governador ter dito o que disse, que a Assembleia se faça respeitar, se levante e coloque o governador no lugar dele. Tá aí, hein? O deputado estadual Lúdio Cabral soltando o verbo sobre todos os fatos Ele mais polêmicos da Assembleia Legislativa, né? Olha só, eu até preciso responder aqui para você que está em casa, porque chegaram inúmeras mensagens aqui, perguntas para o deputado, mas essa entrevista foi gravada, então por isso que eu não passei aqui para o deputado as perguntas que vocês aí fizeram aqui, tá? Mas continue participando conosco. E agora, senhores, olha só, professor Haroldo e Kleber, temos agora exclusividade aqui na bancada da A Notícia de Frente. Exatamente, viu? Chegou importantíssimo, chegou assim com exclusividade. Vamos ver então como é que está a questão aí do ministro Marcelo Queiroga, que vem a Mato Grosso. Solta aí pra gente. Bom dia, nós estamos já aqui em Brasília com o ministro Marcelo Queiroga, junto com o Manelzinho Medeiros, já pronto para embarcar para Mato Grosso, primeiro Rondonópolis, onde teremos uma grande e uma extensa agenda, inaugurando na Universidade Federal, também na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, lançando a vacina, aliás, reforçando a vacina, e depois iremos para Várzea Grande e Cuiabá também, numa grande e extensa agenda. E o ministro aqui prestigiando o Mato Grosso, principalmente também com a preocupação de que a gente possa avançar na vacinação. É isso, ministro? Perfeito, senador Wellington Fagundes. Eu tive a felicidade de conhecer no primeiro dia da minha gestão, né? E me trouxe muita sorte. Ele levou lá um projeto muito interessante de usar os parques de vacinação animal para a produção de vacinas em seres humanos. Isso hoje já é uma realidade através de um projeto de lei de autoria do senador Wellington Fagundes, e esperamos que esse sonho se transforme em realidade agora em 2022. E também o nosso deputado Emanuel, um jovem parlamentar, mas muito atuante, sempre lutando pela cidade de Cuiabá, né, onde seu pai tem feito uma excelente administração, e estamos trabalhando para ampliar a vacinação, não só em Cuiabá, mas também no Mato Grosso como um todo. Vamos a Rondonópolis, visitaremos a Santa Casa, enfim, rever os amigos do Mato Grosso e já programar o retorno às nossas atividades, né, senador e deputado, da Câmara de Deputados Zé Medeiros, nossa bancada aí do Mato Grosso, que faz um sucesso absoluto em Brasília. Olha, para nós é uma honra, ministro, e um marco histórico essa inauguração lá em Rondonópolis, da Santa Casa, também aí da universidade. Rondonópolis atende quase 600 mil pessoas, é um polo muito importante, e nós agradecemos muito a sua ida à nossa cidade. Estamos muito gratos, ministro, pela sua presença tanto em Cuiabá, quanto em Várzea Grande, quanto em Rondonópolis. Nesse momento que o governo federal avança com a vacinação e que a sua presença estimula ainda mais a vacinação, juntamente com o projeto do senador Wellington Fagundes, que vai ampliar a capacidade de vacinar o povo brasileiro. A gente agradece, esperamos que com isso a gente consiga trazer investimentos ao Mato Grosso e estimular a população a se vacinar. Com certeza, o deputado Zé Medeiros falou na Santa Casa. Eu quero só relembrar que em breve o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai assinar uma medida provisória alocando 2 bilhões de reais para as Santas Casas e as instituições filantrópicas, justamente para apoiar nesse momento de dificuldade econômica decorrente da pandemia da Covid-19. E lá em Rondonópolis nós vamos também estar junto com os alunos na formatura do segunda turma. Olha lá, gente, então esse material foi encaminhado com exclusividade aqui para o programa A Notícia de Frente, foi gravado lá no hangar em Brasília e nesse momento já estão sobrevoando, viu? Daqui a pouquinho o ministro chega a Mato Grosso, Kleber Lima, né? A Rondonópolis. Nós vimos aí, né, os pais, os responsáveis por essa vinda do ministro, a gente viu o senador Wellington Fagundes, deputado Emanuelzinho, depois apareceu ali Medeiros no fundo, papagaio de né? pirata, ainda pegou uma carona ali o Medeiros. Pegou a carona. Daqui para Rondonópolis, terra dele, ele falou, opa! Tô indo. É aqui. Levantou a mãozinha. Olha eu aqui. Aí eu aqui. Aparição de Medeiros, vamos chamar de aparição, né? Aparecido Medeiros.
O Aparecido Medeiros. Ai, gente. Vamos aqui algumas mensagens dos nossos telespectadores, até porque a gente falou bastante aqui no início do programa, né, sobre a vinda do ministro Marcelo Queiroga, que a gente quer, além de vacina, outras coisitas a mais, e você né? vai lembrar do Manuel de Barros. É isso aí. Quer repetir, Kleber? Continuo insistindo até depois que ele foi embora, que eu vou saber se, né? Então, aí você sobre o nada. Você está correndo o risco de perder o discurso. Não, mas eu muito arriscado. Eu estou aqui mandando energia positiva, viu? Queimar a língua nesse caso. Eu torço para que ele traga boas notícias. Se ele falar que tem doses extras mas boa notícia para mim é coisa concreta, não é, como o senhor falou, não é futuro do pretérito. E segunda-feira a gente vai falar o que o ministro fez, viu? Mas hoje está valendo o Manuel de Barros. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Vamos lá, então. Olha só, algumas mensagens, tá? Olha só, bom dia, bancada. Eu prefiro um presidente que fala abobrinhas, bobagens, que um presidente ladrão. Bom dia. O que o governo Bolsonaro fez de positivo para o brasileiro? Salário congelado, luz, carne, gasolina, diesel, impostos só sobem. Bom dia, bancada. Tudo ficando caro nesse Brasil e o Brasil está no caminho certo, diz os bolsonaristas. Bom dia, bancada. Acredito que ainda é cedo para falar em corrupção no governo Bolsonaro e nem comparar com o governo do PT, que ficou 16 anos fazendo todo tipo de corrupção. É o Jean Simões, lá do bairro Três Barras. Essas mensagens aqui, gente, são relativas ao fato que nós estávamos repercutindo a pesquisa, né? Em relação ao presidente. Mas nós temos mais reportagens. Vamos diretamente para onde, Verônica Raquel? Diz aí pra gente. Tá polêmica em relação aos professores, exatamente, porque o governador Mauro Mendes não queria condicionar as vacinas ao retorno das aulas. Aí a Assembleia Legislativa vetou e aí parece que as aulas vão realmente ser retomadas de forma híbrida em agosto. Vamos entender tudo isso melhor na reportagem de José Porto. Bom dia a vocês da bancada e quem nos honra com audiência em casa aqui na Notícia de Frente. O debate está mais acirrado ainda quanto a esse possível retorno das aulas no sistema híbrido na rede pública estadual. Já havia uma definição estabelecida pelo secretário de Educação de Mato Grosso, Alan Porto, que a partir do dia 3 de agosto, com o retorno do recesso escolar do meio do ano, as aulas funcionariam nesse sistema híbrido, metade dos alunos de forma presencial na sala de aula e a outra metade poderia continuar com as teleaulas ou pelo sistema de apostilas, como o governo faz naquelas regiões do estado onde não há um acesso pela internet. Mas a situação se complicou ainda mais depois que parlamentares da Assembleia Legislativa derrubaram o veto do governador Mauro Mendes daquela lei que condiciona o retorno das aulas presenciais com a imunização total de professores e técnicos da educação, ou seja, que os profissionais precisam receber as 2 doses de vacina. Eu vou conversar com o presidente do Sintep em Mato Grosso, Valdeir Pereira, sobre esses encaminhamentos, porque a categoria está preocupada com esse possível retorno. Presidente, não há condições ainda, embora o governo questione, o próprio secretário de Educação, como é que está esse acompanhamento por parte do sindicato? E parece que teria uma preocupação maior, inclusive, com a morte de alguns profissionais da educação, professores que perderam a vida recentemente por causa da Covid. A nossa preocupação é que, nesse momento, ainda com a primeira dose, ainda não está garantida a imunização completa dos nossos trabalhadores da educação. E o simples fato de estarem cumprindo jornada na escola, a gente já tem reportado aí a morte de professores e trabalhadores da educação, mesmo já tendo tomado a primeira dose. Então, por isso, a gente tem apontado que há necessidade de ter uma certa cautela na discussão do retorno e que é prudente aguardar a imunização desses trabalhadores da educação para não ser necessário iniciar o ano letivo e, na sequência, ocorrer uma suspensão novamente em virtude desse período crítico em que ainda nós estamos da Covid-19. É claro que com a vacinação aqui no estado já tem reduzido bastante a quantidade da morte em geral da nossa população e no ritmo que tem sido feitas as vacinações, já há município que já aplicou a primeira dose em praticamente 100% da sua população e no caso da imunização dos trabalhadores da educação, esses municípios já têm condições de discutir o retorno das atividades presenciais nas nossas unidades escolares, o que a gente chama
a SEDUC, a atenção e principalmente o governo, é a necessidade da conversação e criar até mesmo um comitê local para o acompanhamento das condições desse processo de vacinação e das condições físicas das nossas unidades escolares e as medidas de biossegurança para que no eventual retorno, esse retorno não fique na insegurança e logo na sequência possa ocorrer uma suspensão das atividades em virtude de um contágio generalizado pela Covid-19. Tá certo. Bom, aí o Sintep sempre tentando, né, proteger essa categoria, essa celeuma que não tem fim. E até o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, está crescendo em relação a isso, viu? Porque ele diz o seguinte, o prefeito da capital: não, eu vou proteger os meus professores, a aula só é retomada quando todo mundo se vacinar. E o governador Mauro Mendes vem numa linha contrária e fala: não, eu quero as aulas, independente de condicionar a imunização aos professores. Mas olha só, a gente vai continuar falando muito sobre isso nas próximas edições. E agora eu gostaria muito de chamar a atenção para um vídeo que nós recebemos aqui de um telespectador que mostra, gente, olha só a situação do transporte coletivo às 5h20 da manhã. Olha aí a superlotação hoje. Não, é uma linha aqui, ele até explicou pra gente que essa linha aqui é 8 da Bernec Chopin, ou seja, sai lá de Várzea Grande, passa por Cuiabá. Uma viagem. Lotado, isso porque era ônibus das 5h20 da manhã. Parece que a fiscalização do ônibus intermunicipal está sendo só no terminal. Ou seja, o que adianta fiscalizar o terminal e permitir uma situação como essa? Olha só, a insegurança, né, biológica que tem uma superlotação como essa. A gente fala tanto aqui do protocolo de biossegurança. E aí, como que a gente pode explicar? Lamentável, olha, colocando os trabalhadores. São trabalhadores, professor, que levantam aí de madrugada para trabalhar e tem que se submeter a uma condição dessa. O governo quer colocar criança de 10, 12, 13, 15 anos de idade dentro do ônibus lotado para ir ter aula presencial. É isso que ele quer? Tá aí, por exemplo. Tá errado. Não, tá errado, não conhece a realidade. Os dois, né? Porque o outro que falou também que protege o professor, mas como que protege desse jeito? Até professor às vezes vai de ônibus. Claro. Muitos. Com o salário que se paga para professor. Com certeza. Não conhece a realidade. Porque a escola particular já votaram. É muito diferente. É completamente diferente. É o paraíso da educação. Pelo amor de Deus. Com certeza tem toda uma questão biológica aí, preservação dos alunos, distanciamento. Às vezes, gente, não tem nem água na escola para lavar as mãos. E aí, como é que pode garantir, no caso, uma higiene para os alunos, para os professores? Kleber, a gente cansou de mostrar aqui a precariedade de muitas unidades de ensino, viu? Não só em Cuiabá, não, em Mato Grosso como um todo. Não tem tanta estrutura assim, não, para falar, não, é possível sim ter um retorno seguro, os nossos alunos ficarão protegidos. Não, por enquanto, a gente não vive essa realidade, infelizmente. Não vive. Olha só, vou chamar aqui a atenção para um destaque do portal Gazeta Digital. Falamos muito aqui no programa sobre a BR-163 e a concessionária Via Brasil, formada por um grupo de empresas de infraestrutura e engenharia que já atua no Mato Grosso, venceu nesta quinta-feira o leilão da BR-163 no trecho de 1.000 quilômetros da rodovia que liga o estado aos portos fluviais em Itaiatuba, lá no Pará. Foi a única proposta apresentada no leilão, conforme já era previsto entre investidores do setor e membros do próprio governo. O critério do leilão foi de menor tarifa de pedágio. A concessionária levou o trecho com uma oferta de deságio de 8,9% sobre o valor máximo de pedágio que estava definido no edital. O grupo é formado pelas empresas Conasa Infraestrutura, Zeta Infraestrutura, Construtora Rocha Cavalcante, Engenharia de Materiais e M4 Investimentos e Participações. A concessão tem prazo de 10 anos, sendo prorrogáveis por mais 2. A concessão prevê investimentos da ordem de quase 2 bilhões de reais. Cláudia, você falou muito sobre isso e é um grupo aí ligado ao agronegócio justamente para poder aí fazer o escoamento. Na verdade, o grupo de produtores desistiu, porque não achou que era viável, né? Que envolvia a Amage, Schaeffer e outros, Piveta, Rossato, etc. Né? Essa aí é um grupo de empresas. E estava suspenso esse leilão por questões ambientais, que é um problema sério. Só uma informação que é de Sinop a Miritituba. Gente, acabou, infelizmente não dá mais tempo. Bom dia para vocês, ótimo final de semana e até a segunda-feira, viu? Com mais a notícia de frente para você.